Então, uma boa noite a todos. É uma grande alegria novamente voltar a esta casa, onde a gente revê tantos amigos queridos, que é como nós estávamos de férias nas casas espíritas, agora a gente está voltando com as atividades. Aí a gente percebe o quanto faz falta esse contato, né? A gente está se programando, a gente está se organizando, não só como casas espíritas, mas também com o movimento da nossa região, né, da nossa URI7. E aí a gente também se encontra nas nossas reuniões e a gente vê como é muito bom. E também nós que frequentamos, trabalhamos, né, nas casas espíritas, e que bom que nós podemos de vez em quando nos visitarmos e nos revermos. E hoje, então, eu estou aqui com a tarefa de trazer, né, a mensagem, de compartilhar com todos que, como eu, hoje escolheram estar aqui. Então, que nós possamos nos absorver, né, absorver deste ensinamento que vai ser compartilhado, que nós possamos, então, buscar, absorver o que realmente vai fazer sentido para nosso caminhar, e para que seja, então, um caminhar, desse momento em diante, um caminhar mais leve. E, claro, nós não podemos esquecer de nos rogarmos a Jesus para que Ele também nos envolva nesse amor, né? Assim, nos fortalecendo nessas buscas que nós fazemos, para que nós, então, entendamos, consigamos interpretar este Evangelho mais sentido e mais vivido. E o tema hoje, então, para a nossa conversa, como já foi divulgado, muitos já sabem, o tema é felicidade. Acredito que muitos corações amigos já venham, né, já tenham trazido esse tema para reflexão aqui nesta casa, até mesmo assistindo a jovem que esteve semana passada, a Jéssica, nossa amiga, ela também trouxe algumas frases, algumas reflexões a respeito do tema. Mas no percurso que nós temos como aprendizes, sempre é bom a gente lembrar. E para dar início, então, eu vou perguntar para todos vocês aqui presentes: vocês estão felizes? Não precisam responder, só pensem intimamente e respondam para si. Ou no momento da fase da vida de vocês que vocês se encontram agora, vocês são felizes? Aí nós colocamos, né, para pensar lá intimamente. Será que nós temos o hábito de pensar sobre a felicidade? Aí eu lembro de uma frase de Divaldo Pereira Franco, né, em uma de suas palestras que a gente ouve, que ele comenta de um poeta brasileiro que diz o seguinte: que a felicidade é um pomo que pomos no lugar que não estamos e nunca estamos no lugar que a pomos. Isso quer dizer que, acredito eu, que muitos de vocês já ouviram ou muitas vezes já citaram, né, que parece que a felicidade às vezes foge da gente, né? Quando a gente está perto de alcançá-la, parece que voa e fica tão distante. É que nós ainda temos o hábito de nós estarmos projetando uma felicidade lá para o futuro. Algo que a gente projeta e quem sabe um dia nós vamos alcançar. Naquele sentido que nós vamos adiando por nós ainda não sabermos o que nós estamos buscando. E aí, meus amigos, a vida vai passando, o tempo vai passando, e nós, em nosso viver hoje aqui encarnado, nós percebemos, sim, que a vida ela pode ser tão breve, tão grandiosa, tão profunda. A nossa existência carnal, ela é uma oportunidade sublime que nós temos que muitas vezes agradecer, mas ela ao mesmo tempo ela pode ser muito frágil.
E frágil também é o nosso conceito de felicidade. Pois nós ainda confundimos essas buscas por nós ainda estabelecermos que a felicidade é ter. E já nos dizia, né, o filósofo Sócrates, que a felicidade é ser. Então esse é o convite para nós estarmos conversando. E o fato de nós estarmos hoje aqui, né, nessa casa espírita, que nos acolhe, que nós viemos então nessa busca de algo que nos clareie, que nos esclareça, que nos preencha. Esse é o que nós precisamos realmente ir em busca. E nos diz também a Joana de Ângeles, né, que é mentora espiritual, e através de psicografias do médium Divaldo Franco, nos diz o seguinte, que a felicidade é um dar, um incessante receber. Toda doação gratifica e nela embutida está a satisfação da oferta, que é uma forma de gratulação. Aquele que se recusa à distribuição padece da hipertrofia da emoção retribuída e experimenta a carência, mesmo estando na posse do excesso. A mentora, nesse seu ensinamento, ela vem nos clarear a respeito, muitas vezes, da nossa personalidade enquanto humanidade. Porque na antiguidade, né, há muito tempo atrás, a psicologia sociológica, ela recomendava que se ter posses que davam uma certa segurança daquele acúmulo, daquele excesso que se guardava, né, que adquiria bens, e dava uma certa felicidade. E essa felicidade, então, ela era medida, né, por essas fazendas, por esses bens acumulados, por dar essa tranquilidade, eles não se preocupavam tanto com o presente nem com o futuro, pois tudo o que eles precisavam estavam ali, né, para usufruir. Então, eles, de certa forma, eram felizes. Até mesmo as religiões que pregavam, preconizavam, né, que precisava se ter, né, as renúncias dos bens materiais, também esses que eram poderosos, eles eram, de certa forma, homenageados, né, eram reverenciados, porque se tinha vínculos com as igrejas, com os templos, e até se tinha aquelas promessas de uma compra no céu. E aí, se nós formos pensar, até hoje, nos nossos julgamentos ainda apressados, nós não paramos para pensar o quanto, né, vemos ainda as riquezas, a vaidade, né, o poder. Aí nós ainda acreditamos que todo esse glamour por trás de tudo desse ter, né, desses excessos, existe felicidade. Mas será que essa felicidade ela é duradoura? É que mesmo nós ainda nos confundimos, né? Porque nós não entendemos a verdadeira essência de ser feliz. E aí nós acostumamos pensar que a felicidade é algo que está para a gente. E nós não refletimos que é algo que está com a gente. E aí eu convido vocês nesse momento a pensar numa criança que ganha brinquedo toda hora. Porque hoje em dia nossas crianças, elas ganham brinquedo a todo momento. Não é como antigamente que se ganhava, né, só no Natal ainda quando dava. Mas aí a gente percebe que a criança, quanto mais brinquedo ela ganha, menos ela curte cada brinquedo. O seu envolvimento com aquele brinquedo dura muito pouco. E logo ela se sente desmotivada, porque ela vê a possibilidade de que logo ela pode ganhar outro brinquedo. E não, logo nada mais lhe agrada.
E aí crescemos. E nós continuamos muitas vezes querendo também os nossos brinquedos e pensamos: ah, se eu tivesse um vestido novo, eu seria mais feliz. Se eu tivesse alguém do meu lado, sim, eu poderia ser mais feliz. O celular, eu seria mais feliz. E lá se vão as nossas felicidades. Aí são lances momentâneos de felicidade e que acabam rapidamente. Logo nós vamos então, como aquela criança, sentir aquele vazio. E aí, pensando nisso, podemos afirmar que a felicidade, então, é dar um sentido para a nossa vida. Ninguém é feliz vivendo simplesmente por viver. E Joana também ainda nos diz que ninguém consegue viver em harmonia consigo mesmo sem o ato da realização, sem a conquista de metas que permitem essa emoção estimuladora e vital. A vida possui outros significados mais profundos, outras realizações que darão um outro tipo de prazer ético, estético, espiritual, que não é palpável e nem comprável. Bem profundo. A nossa vida, ela, como eu já disse, ela é muito importante. E nós precisamos aproveitar cada momento e cuidar e nos permitir viver nessa harmonia, né? Buscando esses significados que façam sentido, que nos complete. E aí nós vamos nos conhecendo intimamente e valorizando cada esforço. No livro dos Espíritos, Kardec também faz uma pergunta a respeito da felicidade. E na questão 920, Kardec pergunta o seguinte: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E a resposta é a seguinte: não. Visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. A partir do momento, então, que nós compreendermos que o planeta em que nós vivemos, né, o planeta Terra, ainda não podemos almejar e possuir a felicidade plena, pois, como disse ali a resposta, aqui ainda é um lugar de muitas lutas, de muitas provas, que nós precisamos ainda resgatar algo, sendo então uma morada de espíritos ainda comprometidos com a lei de Deus, nós não temos como vivenciar essa felicidade completa. Mas, como disse a resposta também, podemos sim ser o máximo feliz que a Terra pode nos proporcionar, de acordo então com as necessidades de cada um de nós. Mas vai depender de quem? De mim, de cada um de vocês. Depende de nós estarmos suavizando, né? Transformando o que ainda nós temos de maléfico, né? Das nossas raízes ainda que nos puxa para a treva, já digo, mas que nós temos como mudar isso, nós temos como nos transformar. E nós temos que ter este cuidado e não buscar tanta felicidade naquilo que é material, que é passageiro, mas sim naquilo, nas conquistas de nós como espírito, que isso sim vai permanecer, isso sim nós vamos levar conosco. E também nós precisamos mudar o nosso olhar para o mundo. Porque se nós olharmos nós hoje no mundo
como presos em uma penitenciária, nós estamos presos aqui. Nós vamos sim ter sofrimento, nós vamos se vitimar, nós vamos ter pensamentos tristes. Mas se nós nos vermos, então, neste mundo, como estivéssemos numa escola, nós vamos ver esses sofrimentos como uma escada, que aí vai ser como uma escada para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Mas se nós ainda nos sentirmos neste mundo, vivendo em um lar, nós vamos entender que nós estaremos rodeados de irmãos, que nós vamos então interagir. E aí sim, vai ser mais fácil essa caminhada. Porque a felicidade não é um privilégio deste mundo. Ela está em nós. Nós que precisamos ir nessa busca. E Joana também, no livro Alerta, psicografado por Divaldo, também nos diz que a felicidade é um estado íntimo em que a emoção libera os ideais de beleza e de harmonia, convidando a criatura ao crescimento e à libertação. Ela nos diz que a felicidade, ela se alimenta de ações do bem. A pessoa que é feliz, ela não se desestrutura, ela não se desequilibra. Porque a felicidade que ela é alimentada, que ela é fortalecida, ela irradia por onde passa. E essa felicidade que a gente está falando, ela é difícil de explicar. Ela é difícil de dar uma definição. Porque também não existe uma receita certa. Cada um vai à sua busca. Mas eu acredito que muitos aqui, se não todos, já tiveram flashes, reflexos dessa felicidade pura. Porque ela se apresenta num grande contentamento, que muitas vezes parece que o coração assim vai se expandir, ele vai crescer, e aí você se sente energizado. Busquem na memória se vocês já viveram um momento assim, em que o coração estava radiante, e que você, através do olhar ou de uma ação, você sentiu e não sabe explicar. Só que, como eu disse, são reflexos. Nós ainda se deixamos levar por muitas interferências e nós mudamos muito rápido a nossa frequência, devido às importâncias que nós ainda damos, por esses apegos que a gente tem. Também, meus amigos, não se trata de nós largarmos tudo que nós temos e não ir mais em busca dos nossos confortos, dos nossos bens, porque nós trabalhamos para isso. E nós vivemos no mundo da matéria e nós precisamos, deste mundo, do que temos ao nosso redor. Mas nós temos que reconhecer nas alegrias, então, de cada esforço que a gente fazer, porque a felicidade, ela não é construída de sonhos fantásticos ou ela não vai cair de paraquedas. É um trabalho, uma busca que a gente vai construindo passo a passo, e é uma situação de cada um. E nós temos todas condições, porque nós temos a inteligência, hoje nós temos essa doutrina que nos esclarece, que nos direciona, e temos o livre-arbítrio para nós fazermos as nossas escolhas. E nós que fazemos tantas escolhas, sempre estamos correndo. Nós sempre estamos correndo atrás de algo, porque parece que sempre nós queremos algo. E é algo que nos preenche. Mas nessas correrias que nós temos no nosso dia a dia, muitas vezes a gente esquece de parar, de analisar, de refletir, até mesmo de respirar. E aí, até mesmo de sentir. E aí eu quero contar para vocês
uma história de Chico Xavier, que também traz para a gente essa questão da gente parar e notar e sentir. Um dia, Chico Xavier estava saindo de sua casa, um pouco além do horário que ele costumava sair para os seus afazeres. E andando rapidinho na rua, ele encontrou uma senhora, e essa senhora o aborda. Chico, eu queria tanto falar contigo. Que bom que eu te encontrei. Chico, né? Já começa a olhar no relógio, e ela já começa a falar dos seus sofrimentos, né? Ela precisa de ajuda. E Chico, calmamente, né, olhando para ela, pensando que já estava atrasado, diz para ela então que nesse momento ele não podia atendê-la, que era para ela ir mais tarde no centro, que ele passaria o horário, mas que naquele momento ele não poderia atendê-la. E aí a senhora ficou meio, né, desolada, mas Chico então seguiu o caminho. Ao andar alguns passos, aparece Emmanuel, né, o mentor de Chico, que sempre estava ao seu lado. E disse para Chico: mas Chico, o que foi isso? E o Chico, né, já respondeu para ele: eu não poderia atender agora. E Emmanuel então pergunta: mas por que não pode atendê-la? Porque eu estou atrasado. E Emmanuel diz: saísse mais cedo. Muitas portas foram fechadas para ela. Ela tinha certeza que essa porta não iria fechar. Volte, é importante para ela. E Chico então, né, voltou, atendeu, escutou, não olhou mais no relógio. E aí, novamente, estava ele no caminho após atendê-la a senhora, e Emmanuel aparece para ele novamente. Olhe para trás. E da senhora emanava luzes de gratidão que vinham de encontro ao Chico. E aí Emmanuel fala para Chico: percebe o que vem ao seu encontro. Com essa linda historinha, nos faz pensar da importância de nós muitas vezes olhar para o nosso redor, perceber o que está acontecendo e agir nessa construção do bem-estar também do nosso próximo. E assim como ali na historinha vai refletir de alguma forma para nós também. É nós se sentirmos alegres com a alegria do outro. Então são essas, né, as muitas diretrizes que indicam um caminho para se encontrar a felicidade. Muitas, né, já foram as reflexões, as palestras, os conselhos que muitas vezes nós damos para quem vem nessas buscas. E essas iniciativas, elas são importantes, desde que sim, com a sincera vontade mesmo de ajudar. E são necessárias para ajudar a cada um de nós a seguir a nossa rota. E que seja mais favorável e que esteja de acordo com o entendimento de cada um. Porque nós precisamos respeitar o tempo de cada um. Quanto mais nós estarmos conscientes dos passos que nos levarão a esse encontro com a felicidade, mais perto nós estaremos. Simples assim. E também trouxe para compartilhar com vocês uma mensagem do livro Servidores do Além, psicografado também por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, né? Que nos diz o seguinte: sábios existem e asseveram não ser a felicidade deste mundo. Mas isso não quer dizer que a felicidade não seja do homem. E sabendo nós outros que há diversos tipos de contentamento na terra, não podemos ignorar que há um júbilo cristão no qual nos será lícito esquecer em tempo algum.
A alegria da mente ignorante que se mergulhou nos despenhadeiros do crime reside na execução do mal, ao passo que a satisfação do homem esclarecido jaz no dever desempenhado no coração enobrecido e na reta consciência. Não olvidemos que se o reino do Senhor ainda não é deste mundo, nossa alma, desde agora, ingressar nesse divino reino e aí encontrar a ventura sem mácula do amor vitorioso sobre a inspiração do celeste amigo. A felicidade dos discípulos de Jesus brilha em toda parte, induzindo-nos à bênção maior. É a bênção de auxiliar, a construção da simpatia fraterna, a oportunidade de sofrer pela própria satisfação, o ensejo de aprender para progredir na eternidade, a riqueza do trabalho, a alegria de servir não só com o dinheiro farto ou com a autoridade respeitável da terra, mas também com o sorriso de entendimento, com o pão da boa vontade ou com o agasalho ao doente e à criança. Tibério era feliz e desventurado no palácio de Capri, quando o divino mestre era ferido e glorificado na cruz em Jerusalém. A felicidade, portanto, se ainda não é deste mundo, pode, por residir no espírito que realmente a procura, na alegria de dar de si mesmo, de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos, quando Jesus soube, amando e servindo, subir no madeiro sanguinolento aos esplendores da eterna ressurreição. Como falar de felicidade sem citar a caridade? Ela que foi muito bem exemplificada pelo Mestre, pois como sabemos, fora da caridade não há salvação ou regeneração. E também vamos estar um pouquinho mais longe de ser feliz, sendo a caridade uma grande diretriz para um caminho para como nós, espíritos imortal, conquistá-la e ela sim fazer parte de nós. Essa mensagem, ela nos faz pensar sobre a felicidade ainda não ser deste mundo. Assim também como nos diz o Evangelho no capítulo 5, que vem em encontro, né, desse tema, mas que nós não devemos desanimar, pois nós fomos criados para ser felizes. Como também está no Evangelho, que nos conforta, nos esclarece, que há muitas moradas na casa do Pai. E lá também cita do mundo que diz que é uma morada onde estão os ditosos e os felizes. Sendo nós filhos de um Criador do universo, o nosso dever é querer ser feliz e é buscar essa felicidade. Ele que está sempre junto de nós. Podemos sim ter a felicidade aqui na Terra. Não a completa, porque ainda temos nossos níveis, né, de imperfeições e nós mesmos nos prendemos e nós precisamos nos libertar do egoísmo. Nós precisamos nos libertar buscando perdoar. Aí sim, nós vamos começar a usufruir dessa felicidade. E nós temos a felicidade de estudar. Como é bom saber, como é bom desvendar. E esse desvendar faz-se luz dentro de nós, na nossa consciência. E que bom que nós estamos aqui hoje. E quando eu estava a preparar essa reflexão, eu me lembrei de uma música do Padre Zezinho, que também foi um grande divulgador, né, do cristianismo através de suas composições. E ela nos diz o seguinte: um dia, uma criança lhe parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão.
tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia. E sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Aí nós podemos trazer esse dia como o final de uma jornada, o final de uma existência, que nós encontraremos mais felizes. Pois amar, viver, sentir, sorrir, é buscar então essa conexão, esse viver com Jesus. E como que nós podemos conseguir fazer isso? O próprio Mestre já nos dizia, quando ele nos disse que a vida, que a felicidade é nos dar um sentido à vida. E assim a vida é servir. Quando ele nos diz, fazei e viverás. Ama servindo e serve amando. Busquemos então esse cuidado, primeiramente conosco mesmo, com nossa individualidade, tendo esse amor conosco mesmo e naturalmente nós buscarmos exercitar e estender aos corações que estão à nossa volta. Amar como ele amou, viver como ele viveu, é deixar então que ele adentre a porta do nosso coração e assim rumo à felicidade que a gente vai construir passo a passo nas viagens das nossas existências, como espíritos imortais. Nesse momento, então, eu agradeço a oportunidade, ao convite. É muito bom estar entre amigos, trazendo algo que a gente prepara, a gente quer compartilhar. Então, que Jesus abençoe cada um de vocês que hoje esteve presente, que escolheu estar aqui, e que a paz e o seu amor permaneça com cada um, hoje e sempre. Assim seja.